Boa noite, boa tarde, senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, amigos da academia que nos honram com a sua presença. A academia hoje continua o ciclo iniciado há 2 semanas atrás sobre a memória reverenciada. A academia se mostra fiel aos seus antepassados, às grandes figuras que passaram por esta casa. A primeira conferência do ciclo foi sobre Lúcio Mendonça e a fundação da academia. Lúcio Mendonça foi um grande escritor, um grande cronista, mas nós queremos ressaltar a figura da fundação da academia. O fato de Machado de Assis ter sido o primeiro presidente, ter sido, na época, a figura mais importante, ofuscou um pouco esse trabalho do Lúcio Mendonça, que foi ressaltado na conferência, que, aliás, sempre foi ressaltado pelos contemporâneos, com o tempo aqui pouco uma ideia. Passamos seguindo na conferência seguinte, da professora Anísia Trindade Lima, sobre Roquete Pinto, que representa a segunda geração de acadêmicos, entrou para a casa em 1928, teve quase 30 anos na casa, foi um grande escritor, um grande antropólogo e um grande entusiasta pelo Brasil. Temos que ressaltar que foi pioneiro do cinema educativo e da radiodifusão no Brasil. E hoje temos a grata satisfação de receber o professor Antônio, o acadêmico Antônio Siqui, que vai nos falar sobre Gonçalves Dias, poesia e etnia. A conferência inicial tratava de um fundador da academia, Lúcio Mendonça, tratou do na segunda etapa dos membros da academia. Hoje ela se volta para os patronos. Quando se fundou a academia era jovem, não havia ainda história, e Joaquim Nabuco resolveu a ideia de cada cadeira ter um patrono ilustre que pudesse dar antiguidade à casa. E justamente foi Olavo Bilac que escolheu Gonçalves Dias como patrono e que, portanto, é também digno da referência da nossa casa. A figura do professor do caso aqui dispensa comentários, seria falar sobre Góvio, somente dizer que é doutor em letras, professor emérito da Universidade do Brasil, autor de vários livros de poesias, é autor de um trabalho muito importante sobre João Cabral de Melo Neto, teve o prêmio de poesia Todos os Ventos, premiado aqui pela Academia, pelo Internacional, pelo Homem, é realmente um expoente das letras do nosso Brasil, de modo que o meu dever é somente passar a palavra a ele para ouvirmos a conferência sobre Gonçalves Dias, poesia e etnia. Obrigado. Boa tarde, acadêmico Alberto Venâncio Filho, coordenador desse ciclo, e agradeço a apresentação. Boa tarde, senhoras e senhores acadêmicos, senhoras e senhores, amigos, amigas, alunos, ex-alunos, professores, colegas. Há mais de 80 anos, Agripino Grieco escreveu, aspas, "É pena que hoje quase não leiamos Gonçalves Dias. Julgamo-nos quites com o portentoso escritor porque demos o seu nome a uma rua de péssima arquitetura. Citamo-lhes o nome, é certo, mas não o lemos. Respeitamo-lo de longe, sem tocar nele." Aqui vamos dar alguns toques sobre o poeta, que de fato é pouco lido. A última edição da obra reunida data de mais de 15 anos e saiu a cargo do poeta Alexei Bueno pela editora Nova Aguilar. E, por outro lado, de fato, ele é muito citado. Hoje eu contabilizei para o nome Gonçalves Dias 585 mil entradas no Google. É verdade que não se compara a 1.640.000 de Castro Alves, mas ainda assim já é um índice excelente. Portanto, é aquele mecanismo que a pessoa cita, passa por perto, mas não implica necessariamente um conhecimento ou uma leitura. E se hoje é assim, não seria, por outro lado, exagero dizer que no século XIX ele foi muito lido, obteve sucessivas reedições e ganhou o epíteto de poeta nacional, o primeiro grande poeta efetivamente brasileiro, para além daquela polêmica luso-brasilidade de Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e demais poetas do século XVIII. Sim, Gonçalves Dias, poeta nacional,
como, guardadas todas as proporções, Camões foi um poeta nacional que, em 1572, com os Lusíadas, fundou ao mesmo tempo uma língua literária e criou um passado e uma mitologia para o povo português. Gonçalves Dias, mais modestamente, com seus primeiros cantos de 1846, confere identidade à poesia brasileira a partir do seu marco zero, que é, sem dúvida, a Canção do Exílio. Eu costumo dizer que a carta de Pero Vaz de Caminha, para mim, é a nossa certidão de nascimento e que a Canção do Exílio é a nossa carteira de identidade. Porque a certidão ela é emitida pelos pais, é uma instância paterna de que a criança se torna objeto, enquanto a carteira de identidade já corresponderia a um gesto autônomo de uma afirmação, pelo menos adolescente, do sujeito. E um parêntese, no processo de valorização de Gonçalves Dias, não podemos esquecer o papel desempenhado por esta academia. No século passado, em 1943, na presidência de Macedo Soares, a ABL publicou pela primeira vez, sob forma de livro, um conjunto de palestras correspondente a um curso sobre Camões. Mas, 5 anos depois, na presidência Cláudio de Souza, sai o segundo livro da ABL, compilando conferências em torno de um escritor. E quem mereceu essa honra, praticamente nunca mais concedida a ninguém, um volume inteiro com contribuições de acadêmicos em torno de um único escritor, foi exatamente Gonçalves Dias, com textos, entre outros, de Roquete Pinto, Guilherme de Almeida e Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, aliás, foi talvez o maior cultor na casa e fora dela de Gonçalves Dias. Ele publicou em 1944 uma monumental edição crítica e comentada da poesia completa de Gonçalves Dias, que infelizmente nunca foi reeditada. E como se fosse pouco, em 1952 publicou uma biografia do poeta baseada fortemente na até hoje insuperável e nunca reeditada biografia que Lúcia Miguel Pereira também escreveu sobre o autor maranhense. Esse livro, de 1948, abriga, no entanto, conferências de 1943, que foram pronunciadas na sequência imediata do ciclo camoniano. Então, em 1943, houve 2 ciclos, o de Camões, que logrou publicação próxima, e o de Gonçalves Dias, que, apesar de ter ocorrido no mesmo ano, teve de esperar 5 anos para vir a lume. E frisamos a homenagem que a Academia efetuou em 1943, porque certamente este ano foi escolhido, 43, por assinalar os 120 anos de nascimento do poeta, nascido em 1823. Da mesma maneira que hoje, em 2014, nós assinalamos os 150 anos de sua morte. Gonçalves Dias nasceu, portanto, em 1823, no dia 10 de agosto. E, curiosamente, a independência da província do Maranhão ocorreu no dia 28 de julho de 1823, 2 semanas antes do nascimento do poeta. Porque, como vocês sabem, né, no Brasil imperial, a independência não ocorreu na mesma hora em todos os lugares. Há o famoso 2 de julho, que é a independência baiana, em 1823. Então, cada província poderia, dependendo da intensidade da resistência portuguesa, né, ceder antes ou depois, digamos, a autonomia política para o país. Mas, quando nós tivemos Gonçalves Dias em agosto e a independência em julho, numa feliz coincidência, nasciam praticamente juntos o Maranhão Livre e o futuro cantor dessa liberdade. Cronologicamente, Gonçalves Dias não foi o primeiro poeta romântico, antecedido por 2 outros de muito menor talento. E esses 2 outros gravitaram também
em torno do grande mecenas que foi Dom Pedro II. Esses poetas cronologicamente anteriores a Gonçalves Dias foram Gonçalves de Magalhães e Araújo Porto Alegre. Nós temos aqui a imagem dos três, né? Gonçalves Dias aqui à esquerda, Porto Alegre ao alto e Gonçalves de Magalhães à direita. Observem a expressão sisuda de todos eles, né? Uma poesia muito enfarpelada, uma certa tensão, nada distenso de fato. Essa imagem, que é uma das raras, se não for a única, que juntou os três que representaram a poesia do Império. Mas eu diria que, se os três representaram a poesia do Império, apenas Gonçalves Dias representou o Império da Poesia. O Império da Poesia, com as suas constituições próprias, com as suas leis específicas e que, às vezes, até surpreendem e combatem a ideologia a que, supostamente, ela deveria estar servindo. Então, é importante nós termos essa distinção, né, em mente, que Gonçalves Dias, sendo um poeta do Império, não se curvou forçosamente à propagação ideológica dos valores desse mesmo Império. Uma enorme inteligência, uma sensibilidade, uma erudição abrigadas num pequeno corpo de 1,50 m. Filho natural de um comerciante português e de uma mestiça, com certeza de ascendência indígena e muito provavelmente também de sangue africano. Gonçalves Dias, num período de absoluta prevalência do francês como língua de cultura, dominava também o inglês, o espanhol, o italiano, o alemão e o latim, para não falar do tupi. Quer dizer, um verdadeiro poliglota e de conhecimento profundo, traduziu diretamente do alemão, talvez tenha sido o único dos nossos românticos que se aprofundou no alemão. E o latim, para terem uma ideia, com 26 anos, ele foi nomeado professor de latim do Pedro II pelo imperador. Integrou várias comissões de etnografia e esse trabalho dele se reflete no trabalho de campo no Rio Negro. Publicou uma obra intitulada O Brasil e a Oceania, ou O Brasil e a Oceânia, e elaborou também um dicionário da língua tupi. Mas, conforme expressa o título da palestra, Poesia e Etnia, vai interessar aqui a presença do outro ou dos outros culturais no terreno específico do poeta criando, né? Que esse poeta, de certo, vai se beneficiar do saber do etnógrafo que ele também foi, mas vai reelaborar esse saber científico num objeto de arte, especificamente poético. Vamos tentar ver, portanto, de que modo Gonçalves Dias absorveu e reprocessou essas culturas que examinou, em particular as indígenas, mas, desde logo, ressaltemos que, se o elemento nativo ocupou o centro de suas indagações, a etnia africana não foi esquecida. Está presente no poema A Escrava, de 1846, e A Escrava não deixa de ser uma canção do exílio também, de uma africana no Brasil sonhando com o Congo. E também o elemento da etnia africana comparece na prosa poética pouco conhecida, intitulada Meditação, de 1846. Gonçalves Dias condensou em 5 anos apenas, dos 23 aos 28, tudo o que a crítica considera de mais relevante de sua obra, a saber, os primeiros cantos, de 1846, os segundos cantos, de 1848, e, prematuramente, os últimos cantos, em vez dos terceiros, né, de 1851. Fora isso, destaca-se apenas uma publicação fragmentada do poema épico Os Timbiras, em 1857. Mas o essencial da obra dele está aí condensado entre os 23 anos e os 28 anos de idade. E, curiosamente, este nosso poeta
considerado o iniciador de um lirismo específico, distinto do português, esse iniciador obteve uma enorme acolhida e um grande sucesso no nosso antigo país colonizador. Já em 1847, sai um consagrador artigo de Alexandre Herculano, saudando a qualidade dos primeiros cantos. Sucedem-se, entre outros, artigos ou depoimentos de Pinheiro Chagas, Ramalho Ortigão, Camilo Castelo Branco, Antero de Quental. Nada menos do que 27 autores portugueses se ocuparam ou estudaram nosso Gonçalves Dias apenas no século XIX. E há uma indagação, né, por que haveria tanta afinidade entre a cultura portuguesa e o louvor a um poeta brasileiro. Isso se explica, talvez, pelo fato de, entre todos os nossos grandes poetas românticos, Gonçalves Dias apresentar uma forma linguística mais próxima do padrão lusitano. Daí um certo paradoxo numa afirmação que ele fazia de um conteúdo que era nacional, uma temática que incorporava até vocábulos, né, indígenas, e uma formulação desse conteúdo por meio de parâmetros morfológicos e sintáticos que eram estritamente lusitanos e que certamente não correspondiam já àquela época ao modo de falar do brasileiro. Só com a segunda geração romântica, a de Álvares de Azevedo, haverá certo abrasileiramento da linguagem, né? Mais flexibilidade na colocação dos pronomes átonos, por exemplo, né? E logo todos esses brasileirismos foram taxados, acusados pelo puritanismo e pela vigilância de ferozes gramáticos portugueses e de seus porta-vozes brasileiros como erros, como incorreções, como poetas de segunda categoria que só faziam versos frouxos. E não é à toa, por isso mesmo, que no fim do século XIX, quando o parnasianismo sobe à cena, o parnasianismo será defensor de uma restauração da lusografia. O Brasil vai viver um momento lusófilo e lusógrafo de novo no final do século XIX, e Olavo Bilac vai ser escolhido, vai escolher Gonçalves Dias como o patrono da sua cadeira, né? É o único poeta romântico cuja forma parecia, digamos, ser sancionada pelo rigor de construção de sintaxe e de morfologia dos poetas parnasianos. Mas retornemos aos primeiros cantos de 1846. O primeiro texto da primeira sessão desse primeiro livro é exatamente a Canção do Exílio, o mais famoso poema da literatura brasileira e que Gonçalves Dias situa estrategicamente no pórtico da sua obra. Mesmo que alguém desistisse de ler o segundo poema do livro, passaria por esse primeiro, que é a Canção do Exílio. E essa sessão em que se insere a Canção do Exílio se intitula Americanas. Temos que tomar cuidado para não propiciar um anacronismo. No século XIX, em poesia ou em prosa, Americanas era um adjetivo que englobava a natureza tropical e o indígena que ocupava as terras primeiramente, né? Então, se fala em Americanas, temos que esperar poemas descritivos da natureza tropical ou então poemas que lidem com os indígenas, os ameríndios. Tanto que, alguns anos depois, em 1875, Machado de Assis publica o seu livro de poemas intitulado Americanas, nesse mesmo sentido que Gonçalves Dias já havia utilizado em 1846. E nesse livro de Machado de Assis há um belo e longo poema em louvor de Gonçalves Dias, lamentando a sua morte. Muita gente chorou lágrimas de papel ou de tinta em homenagem ao falecimento de Gonçalves Dias no Brasil e em Portugal, porque ele já estava
elevado, né, ao patamar de poeta nacional, e todos tinham que cumprir mais ou menos um serviço poético obrigatório, né, batendo continência para a estátua em que ele acabou se constituindo. De tal modo, esse louvor a Gonçalves Dias atravessou o século XIX, que quase 20 anos depois da sua morte, vamos ter uma homenagem do Ângelo Agostini, numa revista intitulada O Panteão Fluminense, e que vocês percebem aqui, né, a figura de Gonçalves Dias, né, macrocéfalo, dominando completamente a cena que é inteiramente americana, pela presença da natureza e pela presença aqui do indígena. E se vocês prestarem bastante atenção, aqui na altura, né, do canto superior direito, você vai encontrar a palmeira e um sabiá, né? Estão aqui no alto, né, como, digamos, o autor, né, se reduz a certos, digamos, figurações ou tipos, né, que permitem uma leitura desse tipo. E o que eu acho curioso aqui nessa imagem, nesse desenho do Agostini, é que, se vocês observarem, ele falava muito dos tupis, né? Era, digamos, a etnia preferida dentro do universo indígena brasileiro. Eu me recordo de um poema famoso de Mário de Andrade, que está em Pauliceia Desvairada, intitulado O Trovador. E o último verso desse poema, né, na linha de frente do modernismo, O Trovador, é o seguinte: eu sou um tupi tangendo um alaúde. E temos aqui o quê? Um tupi tangendo um alaúde. Quer dizer, não é despropositado supor que Mário de Andrade possa ter conhecido essa imagem e, a partir daí, extraído a noção, né, do tupi que toca um alaúde, começa a síntese precária entre o desejo da Europa, né, o da sofisticação medieval, a tradição de fora, e o elemento enraizado no país. Nós já vimos que a Canção do Exílio é o cartão de visita da poesia de Gonçalves Dias, mas sabemos menos, talvez, que o terceiro poema deste primeiro livro é o Canto do Piaga, Piaga ou Pajé, né, o sacerdote. E, a rigor, esse Canto do Piaga é um contracanto num discurso premonitório das mazelas e das destruições que o colonizador iria impor ao povo americano. Eu leio 2 estrofes e o verso final. Quer dizer, o Piaga tem uma visão de um fantasma, então, pela voz do Piaga, fala esse fantasma com predições terríveis para o futuro dos índios. E quando ele se refere ao monstro, é o monstro que vem pelo mar, são as naus, são as embarcações que trazem os europeus. Não sabeis o que o monstro procura? Não sabeis a que vem e o que quer? Vem matar vossos bravos guerreiros, vem roubar-vos a filha, a mulher. Vem trazer-vos algemas pesadas, com que a tribo tupi vai gemer, hão de os velhos servirem de escravos, mesmo Piaga, ainda escravo, há de ser. Ó desgraça, ó ruína, ó Tupã. Esse discurso é bem menos conciliatório do que o de José de Alencar, por exemplo, que falava de um consórcio das raças. Aqui, claramente, se trata, na prática, da declaração de um genocídio. Os segundos cantos, de 1848, contém um importante e longo poema indianista, Tabira. O poeta persistirá até o fim no tema com seu inacabado Timbiras, de 57, situado como poema americano. Ainda em 57 ele fazia questão dessa designação. Mas ressaltemos, em especial, os últimos cantos de 1851, que, como os primeiros cantos, se abre com uma seção chamada Americanas. E aí se reúnem algumas das obras-primas do autor na temática ameríndia, como o fabuloso épico Ijuca Piramá, né? Marabá,
Leito de Folhas Verdes, uma sequência de poemas extraordinários. Marabá é a cabocla ou mameluca, resultado da união de Índia e de branco, em especial o branco francês. E o poeta assinala o sofrimento dessa mulher, dessa personagem feminina, simultaneamente fora do lugar do índio e fora do lugar do branco. A manifestação de um despertencimento cultural. A mestiça, diversamente da tese que virá depois, né, jubilosa, de Gilberto Freire, a mestiça, nesse viés, ocupa um hiato, um entrelugar recusado ao mesmo tempo pelas duas etnias, a do colonizador e a do colonizado. Leio aqui alguns trechinhos. Marabá se descrevendo. Meu colo de leve se encurva engraçado, qual haste pendente dos cactos em flor. Mimosa indolente resvalo no prado como um soluçado suspiro de amor. Meus longos cabelos em ondas se anelam, o oiro mais puro não tem seu fulgor, mas eles, são os índios, respondem: teus longos cabelos são belos, são loiros, mas são anelados. Tu és Marabá. Ser Marabá é uma maldição. Gonçalves Dias, inclusive, relata que a inspiração para esse poema surgiu quando ele leu a história dos jesuítas no Brasil, pelo padre Simão de Vasconcelos, e aí uma senhora, uma velha indígena, comentou que a filha dela tinha tido um filho, Marabá, numa união com um francês, e que o havia enterrado vivo. Pegou o bebê e se livrou dele imediatamente para mostrar a virulência, né, da maldição que pesava sobre Marabá. Na história das artes do Brasil, a mais famosa leitura pictórica de Marabá foi feita por Rodolfo Amoedo, numa tela de 1882 e que se encontra hoje, para quem quiser vê-la ao vivo, no Museu de Belas Artes do Rio. Um minutinho. Aqui está. Né? Então vejam o conceito de beleza de mulher na época, né? Uma mulher de formas opulentas. Observem como no poema de Gonçalves Dias, o colo encurvado, qual haste pendente, quase a resvalar no prado. E os longos cabelos, loiros e anelados. Quer dizer, não estão muito loiros aqui, mas a ideia, né, do cabelo, da fusão de raças, fica bem visível aqui com Marabá. Bom, então, neste poema, Marabá, observamos o que eu posso chamar de uma dupla prática da alteridade. E por que dupla? Não apenas étnica, quando o poeta dá voz ao elemento mestiço e marginal, mas também uma segunda alteridade, a alteridade de gênero, em que o poeta, mais do que falar a partir de um lugar do outro, fala a partir do lugar de uma outra, essa outra mulher e essa outra que é indígena. Esse processo de despersonalização, de deflação do eu, para poder incorporar outras personalidades, é o oposto da visão hegemônica do sujeito lírico romântico convencional, que se baseia exatamente numa concepção de que o texto é o espelho direto e fiel de alguém constante e inteiriço, né? Você vê a alma do poeta romântico, como o eu de Primavera de Casimiro de Abreu, sofrendo os embates do mundo, mas costurando para si próprio uma linha de continuidade. E você vê em Gonçalves Dias, ostensivamente, uma desconstrução dessa ideia de sujeito lírico, essa fragmentação. Já Gonçalves Dias, ao ser outros, se esvazia de si mesmo. Se transforma, e não se assustem com isso aqui, num alterofilista, mas alterofilista sem H. Quer dizer,
porque em vez de levantar os halteres, ele levanta as alteridades, né? Nesse sentido, ele se torna um halterofilista, o amigo do outro. Outra manifestação do desejo feminino insatisfeito se encontra em leito de folhas verdes. Hoje, se nós perguntarmos ou formos fazer uma pesquisa, né, no Google, né, o que significa um leito de folhas verdes, vamos encontrar isso, né? É essa imagem que corresponde no imaginário do presente, né? É um prato com um leito de folhas verdes que a estão enfeitando, né, o prato principal. Mas aqui, felizmente, se trata de outra questão e bem mais complexa. Pela limitação do tempo, eu farei aqui um percurso muito superficial nesse poema, apenas assinalando algumas linhas de análise a partir até de alguns tópicos que foram já aflorados numa leitura anterior de Antônio Cândido. Então, eu creio que todos têm aí o poema, né? Vamos, então, rapidamente percorrer esse leito de folhas verdes. Por que tarda, Jatir, que tanto a custo a voz do meu amor moves teus passos? De noite a viração, movendo as folhas, já nos cimos do bosque rumoreja. Eu, sob a copa da mangueira altiva, nosso leito gentil cobri zelosa, com um mimoso tapiz de folhas brandas, onde o frouxo luar brinca entre flores. Do tamarindo a flor abriu-se há pouco, já solta o bogari mais doce aroma. Como prece de amor, como estas preces, no silêncio da noite o bosque exala. Brilha a lua no céu, brilham estrelas, correm perfumes no correr da brisa, a cujo influxo mágico respira-se um quebranto de amor, melhor que a vida. A flor que desabrocha ao romper d'alva, um só giro do sol, não mais vegeta. Eu sou aquela flor que espero ainda, doce raio do sol que me dê vida. Sejam vales ou montes, lago ou terra, onde quer que tu vás, dia ou noite, vai seguindo após ti meu pensamento. Outro amor nunca tive, és meu, sou tua. Meus olhos, outros olhos nunca viram. Não sentiram meus lábios outros lábios, nem outras mãos, Jatir, que não as tuas, a arazóia na cinta me apertaram. Do tamarindo a flor jaz entreaberta. Já solta o bogari mais doce aroma. Também meu coração, como estas flores, melhor perfume ao pé da noite exala. Não me escutas, Jatir, nem tardo acodes a voz do meu amor, que em vão te chama. Tupã, lá rompe o sol, do leito inútil, a brisa da manhã sacuda as folhas. Então, esse é um poema que é uma manifestação do desejo feminino insatisfeito, estende-se por 9 quadras em decassílabos brancos, não rimados, perfeitamente metrificados, mas sem a utilização da rima, e que muitos acham que é uma invenção modernista, quando isso remonta à raiz da língua poética, né? Basta dizer que no século XIX, o Uruguai de 1761, de Basílio da Gama, foi todo ele composto em decassílabos brancos, nesse padrão aqui, que era um padrão também lusitano e que era muito caro ao nosso Gonçalves Dias. Neste poema, observa-se uma paisagem presente quase de forma invasora, em nítida e intensa conexão com a protagonista. E eu acredito que nós podemos falar, a propósito de Leito de Folhas Verdes, numa consciência teatral, né? Alguma coisa que é montada como se fosse, digamos, um espetáculo em que haveria um intercurso do casal com 2 personagens e apenas um está no palco. E o tempo inteiro fica chamando e esperando que o segundo personagem apareça para que se inicie, digamos, a grande função
que ali se espera, né? E gradativamente vai haver a percepção de que aquilo que deveria ser um sedutor diálogo acaba se transformando num desalentado monólogo pela ausência do outro, desse outro interlocutor. Eu só destacaria aqui alguns tópicos, passando rapidamente pelo texto, né? Nessa primeira estrofe, quando ela formula: por que tarda Jatir, que tanto a custo a voz do meu amor move os teus passos, observem que ela pergunta pelo atraso e não pela ausência. Quer dizer, ela não parte do pressuposto de que Jatir possa não vir. Ele pode vir e chegará atrasado. Por que tardas? Se a voz dela está chamando, há algo estranho nesse atraso, mas, ao mesmo tempo, há a afirmação de que Jatir, mesmo atrasado, depois de ter soado a terceira campainha do teatro, né, esbaforido, ele vai conseguir entrar nessa cena. E quando descreve à noite a viração movendo as folhas, já nos cimos do bosque rumoreja, reparem que é espetacular aqui nesse poema, né? É um grau de uma cumplicidade metafórica e literal entre o que ela está fazendo e a resposta que a natureza dá. Porque se ela fala, a natureza rumoreja. Então temos o código, né, sonoro, auditivo de parte dela e o código sonoro, auditivo por parte da natureza. E se ela vai se dar em espetáculo, o espetáculo do amor, esse rumor da natureza corresponderia na alegoria teatral ao rumor da plateia, que está situando-se no seu lugar, né? Está rumorejando, aguardando que comece a função principal. Se vocês observarem a estrofe 2, vão perceber que ali se constrói o cenário. Eu sob a copa, nosso leito gentil cobri zelosa, com um mimoso tapiz de folhas brandas. Reparem que a natureza, que anteriormente havia sido a plateia, agora já está incorporada ao próprio cenário do espetáculo, quando ela vai pegar as folhas verdes e colocar na cena principal, onde deveria haver a relação. E ainda mais interessante é se nós observarmos que esse tapiz de folhas brandas recebe um frouxo luar que brinca entre flores e que claramente representa aqui a iluminação do espetáculo, né? Então temos uma luz e essa luz será difusa, já que haverá uma cena mais ou menos forte, em vez da intensidade solar, temos uma luz difusa de um luar discreto, criando esse ambiente propício ao encontro dos dois. Reparem também nessa estrofe 3, como a natureza dadivosa já vai entrando num jogo de intenso erotismo e sexualidade, como que premonitoriamente apontando o que virá depois. Do tamarindo, a flor abriu-se há pouco, movimento de abertura, de receptividade. Já solta o bolgari, mas doce aroma. Então nós tivemos o elemento auditivo, vamos ter aqui, né, o aroma, o olfativo. Há um festival de estesias aqui, né? Tudo parece concorrer para que haja um grande espetáculo. Não será por falta de colaboração da natureza que algo grandioso deixará de ocorrer. Na estrofe 4, brilha a lua no céu, brilham estrelas, temos o elemento código visual, já tivemos o olfativo, né? Correm perfumes, outra vez o olfativo, e na estrofe 5 eu chamo a atenção para um corte alegórico. Reparem que até a estrofe 4 ela está descrevendo o seu espaço vizinho. Na estrofe 5 ela vai se comparar a uma flor, portanto vai desenvolver uma alegoria. Aquela flor que desabrocha, só vive um dia, mas essa flor espera o raio de sol que vai dar-lhe vida. Então notem que quando ele parte do literal e vai para o metafórico alegórico, esse elemento é construído com os mesmos fatores que estão circunvizinhando ali, né? Então a realidade e a metáfora se tecem com os mesmos signos, né? Há uma solidariedade não só
entre ela e a natureza, mas também uma solidariedade entre a linguagem literal e a linguagem metafórica. Mas quando ela afirma, eu sou aquela flor que espero ainda, doce raio de sol que me dê vida, insinua-se aqui uma posição de submissão e de dependência, não é mesmo? Então, se ela é a flor, mas o poder, a luz, vai emanar do homem, né? Ela está aqui um pouco passivamente como essa flor plantada no solo, lá está a indígena plantada no seu palco à espera desse sol masculino que virá fecundá-la. Sejam vales ou montes, lago ou terra, onde quer que tu vás, dia ou noite, vai seguindo após ti meu pensamento. Reparem que nada escapa da natureza. Há uma natureza descensional do vale, há uma natureza ascensional na montanha, há uma natureza líquida no lago, há uma natureza sólida na terra. Quer dizer, onde o olhar puder ver, até aí se espraia e se dissemina a intensidade do desejo. Mais um desejo em que ela afirma, vai seguindo após ti meu pensamento. Reparem a sutileza da preposição, porque o pensamento não segue contigo, ao lado, o pensamento segue após o teu, né? Então se reitera aqui aquela imagem anterior de um discurso que aparentemente nivela os dois, mas maliciosamente vai disseminando situações em que a mulher se reforça nessa posição de dependência e de inferioridade. Vai seguindo após ti meu pensamento. Outro amor nunca tive, és meu, sou tua. Esse verso eu acho maravilhoso em sua simplicidade, porque é o verso por excelência do engano amoroso, da ilusão. Reparem como, se não prestarmos atenção, nós acreditamos rápido demais nele. Mas o que ele diz é um absurdo do ponto de vista racional e é totalmente compreensível do ponto de vista do apaixonado. Por quê? Quando ela afirma, outro amor nunca tive, és meu, sou tua? Não, outro amor nunca tive, sou tua. Esse és meu vai por conta dela. Percebem? Quer dizer, a partir da doação que ela fez para o outro, ela não pode inferir que o outro devota a ela a mesma fidelidade que ela devota a ele. Mas misturando tudo na mesma frase, parece que estamos falando da mesma coisa quando falamos de coisas completamente diferentes, né? Ela pode afirmar que é dele e não poderia nunca afirmar, senão no regime da paixão, que ele também pertence a ela. A estrofe seguinte desenvolve esse tópico. Meus olhos, outros olhos nunca viram, não sentiram meus lábios, outros lábios. Meus olhos, outros lábios nunca viram, sou tua. Não sentiram meus lábios, outros lábios, sou tua. Né? Nem outras mãos já tir que não as tuas, a arazóia na cinta me apertaram. Então toda a estrofe é sou tua, e em nenhum momento és meu. Mas ela precisa disso para poder alimentar, né, essa ilusão amorosa, e como vocês sabem, ilusão, né, vem do latim in ludos. Você tem que entrar no jogo, né? Então o regime amoroso é o jogo, é o regime da ilusão, porque nele você está in ludos, você tem que acreditar no jogo, dar valor às regras desse jogo. Na estrofe 8, observem que há uma retomada e uma reavaliação da estrofe 3. Na estrofe 3, do tamarindo a flor abriu-se há pouco. Da estrofe 8, do tamarindo a flor jaz entreaberta. Na estrofe 3, já solta o bogari mais doce aroma, já solta o bogari mais doce aroma. Mas reparem que a flor que tinha acabado de se abrir, na posição da receptividade, continua entreaberta, mas está jazendo. Então o verbo jazer, tombar, né, é como se ela tivesse falecido ou desfalecido numa disponibilidade que não foi concretizada. Está entreaberta ainda, mas já está por terra. Até que vem, digamos, o momento em que ela sai do jogo, em que a ilusão é rompida na estrofe final. Não me escutas, jatir, nem tardo acodes a voz do meu amor, que em vão te chama. Tupã, lá rompe o sol, do leito inútil,
a brisa da manhã sacuda as folhas. Depois de perguntar por que ele está atrasado, aqui é o momento, então, da consciência dessa ausência irreversível, porque ele não vinha tardio, agora nem tardo ele acode. E aí ela vai usar um adjetivo aqui, um substantivo, uma locução adverbial, melhor dizendo, né? Em vão te chama, que é a confissão dessa dor. Né? É o primeiro momento em que, explicitamente, né, a ilusão já está desfeita e ela percebe que esse chamar é em vão. Ora, se esse chamar é em vão, no entanto, a natureza, que foi pródiga e foi generosa no momento da montagem da cena, também vai sê-lo no momento da desmontagem da cena. Por quê? Para a cena amorosa, convocou-se a lua, o luar frouxo. Para o desmonte da cena amorosa, convoca-se o sol. E nenhum poeta romântico namora depois de 10 horas da manhã. Quer dizer, é impossível. Quer dizer, Jati, mesmo que chegasse aqui, seria recusado, né? Porque o amor romântico ele demanda, né, a indefinição de formas, a neblina, o entretom específico do regime da madrugada. O romântico é lunar. O romântico jamais é um poeta solar. E então, chegando esse sol, rompe o sol, que é o contraponto da lua, né? E vai haver aqui a utilização de um adjetivo original, né? E muito dolorido, né? Leito inútil, do leito inútil. E essa é uma vocação do poeta, né? É juntar adjetivos e substantivos que nunca tinham estado juntos antes, né? É aquela imprevisibilidade que vai carregar, né, de intensidade aqui a inutilidade dessa espera. E aquela brisa da manhã, ou aquela brisa da noite que estava trazendo os perfumes, é outra e a mesma brisa agora que está sacudindo as folhas. Ajudou a montar a cena e agora, já que o outro ator não apareceu, desmonta as cenas, sacudindo as folhas e restituindo à natureza a sua função pré-amorosa. O poema se encerra com duas perdas, esse aqui, né? A perda do amado, evidentemente, e a perda da esperança, a esperança da vinda desse amado. Mas a poesia de Gonçalves Dias não se encerrou com os últimos cantos, apesar do título de Últimos. Não só ele publicou aquele fragmento dos Timbiras, em 57, como também ele poetou esparsamente até a morte, em 1864, uma produção que foi reunida em Versos Póstumos. Aliás, antes de 64, quando ele efetivamente morre, 2 anos antes, já tinha corrido o boato da morte de Gonçalves Dias. E nós conhecemos aqui aquela famosa tirada do Mark Twain, né, que foi dado como morto em 1897, estava super vivo, e o Mark Twain escreveu com ironia: os boatos sobre a minha morte foram muito exagerados. E se todo mundo conhece essa frase do Mark Twain, poucos conhecem uma carta de Gonçalves Dias, uma das mais de 300 que ele escreveu, datada de 23 de agosto de 1862. Nessa carta ele diz: vi nos jornais que eu tinha morrido. Li as minhas necrologias. Estou morto, não há dúvida mais certa. Atiraram-me as ondas. O oceano é o único túmulo digno de um poeta. Ele vai morrer no mar, né? Estou melhor depois da minha morte. Vou cuidar agora da impressão das minhas obras póstumas. Bom, nessa carta ele declara a premonição da morte no oceano, que viria de fato a ocorrer, e há uma outra carta, escrita poucos dias antes dele embarcar em 1864, em que ele volta a flertar com o perigo e a prever a morte, fazendo até uma espécie de testamento. Trechinho dela. Dizem-me que há um navio a sair no dia 10 do corrente. Se há, vou nele. Em princípio de outubro, devo lá, no Brasil, devo lá estar, se não ficar no mar. Reparem, se não ficar no mar. Irá também a ti, é um amigo dele, o Antônio Leal,
ou a tua ordem, uma letra de 2 contos e tantos. No caso de alguma catástrofe, o dinheiro é para o Teófilo. Os retratos ficam para a biblioteca. Os manuscritos, manda-os para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Bom, no naufrágio em que ele morreu, já na costa do Brasil, os manuscritos não foram salvos.